A paz do Senhor Jesus a todos. Sou o presbítero Márcio e para mais um vídeo aula da nossa Escola Bíblica Dominical, ou mais conhecida como a EBD. Faço parte da Assembleia de Deus em Santana da Serra, meu pastor presidente, o pastor Ari Ferreira de Santana, e eu trabalho como superintendente de Escola Bíblica Dominical, por isso eu gosto de estar postando o vídeo de aula, né, para todos possam assistir. Mas antes de começar a aula, eu queria pedir aos meus inscritos aí, a você que vai assistir essa aula aí, que deixasse seu like, deixasse seu comentário, deixasse um joinha aí para mim aí, tá? E seria muito bom a sua participação nesse vídeo, é de suma importância, tá? Para o meu crescimento, para mim saber como também como é que está sendo o meu desenvolvimento na aula da EBD. Nós estamos entrando amanhã para a terceira lição da nosso quarto trimestre de 2025. Nosso comentarista é o pastor Silas Queiroz. Nossos estudos está fantástico, é um estudo maravilhoso, está pegando fogo, tá? Por quê? Porque nós estamos falando de antropologia cristã, antropologia bíblica, né? Ou melhor, o estudo do homem segundo a Bíblia. Então, nós estamos estudando acerca de corpo, alma e espírito. Esse é o tema desse trimestre, tá? Nós estamos estudando corpo, alma e espírito. Então, se você quer conhecer o corpo, o que é corpo, o que é alma, o que é espírito, tá? Da onde surgiu o corpo, de onde veio o corpo, a ciência tenta uma explicação. E para onde vai o corpo, né? O que acontece com o corpo após a morte, né? Por que o ser humano morre? Por que a morte, né? Então a Bíblia, ela tem explicação para isso tudo. E nós estamos entrando na terceira lição. Na lição passada nós estudamos o corpo, começamos a estudar o corpo, né? A primeira lição foi uma síntese do que nós vamos estudar nesse trimestre, né? Para abrir o trimestre. E a primeira lição do certo foi a segunda, porque começou a falar do corpo. Então, a segunda lição que vai falar do corpo, a maravilhosa obra da criação, né? Aprendemos nessa lição que Deus criou tudo bom, né? Como o bom profissional às vezes fazem, né? Quando acaba de fazer a sua obra, realizar a sua obra, né? O pedreiro vai lá, bota 3, 4, 5 fiadas de tijolo, ele bota os 3, 4, 5 fiadas de tijolo e vai de longe, dá uma olhada para ver se realmente o serviço está perfeito, está bom, né? O pedreiro estucador que embolsa a parede, né? Faz pela mesma forma, estica a linha, bota a prumo daqui, bota a prumo dali, estica a linha, passa a régua, passa a desempenadeira e vai, né? Depois ele faz tudo isso antes dele dar finalmente, né? Que é queimar ou passar a camuça, ele vai de longe e olha para ver se realmente está perfeito. E no capítulo 1 de Gênesis, a gente vê que Deus, por 3 vezes, né? Ele faz a sua obra e vai de longe e olha, né? E diz Deus, é bom, né? Lá, a última vez que ele olha a obra, que ele vê que realmente é bom, perfeita a obra que ele fez, né? Você vê que ele diz é bom. Aí é onde ele cria o homem, né? Lá em Gênesis capítulo 1, verso 25, assim, é muito bom, tá bom, né? Deus achou a sua criação boa, e foi boa, tá? Então ele olhou no capítulo 26 e falou assim, preciso fazer alguém para tomar conta disso tudo,
né? Para administrar isso tudo. Louvado seja o nome do Senhor. E ele pensou em mim e pensou em você. Glória a Deus, ele pensou, né? Aí Deus falou assim, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. No versículo 26 do capítulo 1 de Gênesis, né? Depois ele disse assim, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Estava junto o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Façamos, olha que coisa linda. Então, né? Ele diz tudo, toda a criação de Deus é haja, né? 4 vezes ele diz haja, 3 vezes ele diz produz, né? Produza, né? E uma vez ele diz ajunte-se, né? E foi assim a criação de Deus. Mas o homem não, o homem ele foi diferente. O homem ele criou, fez questão de criar a sua imagem e a sua semelhança. Glória a Deus, para que cuidasse daquilo que ele criou. Louvado seja. Por isso que na lição passada, segunda lição, nós falamos do corpo, a maravilhosa obra da criação. E na primeira lição, né, nós estudamos, nós aprendemos que o homem, ele é a coroa da criação de Deus. Ele é a coroa. Então Deus fez a sua obra e coroou ela, né, com a criação do ser humano, com a criação do homem. Veja que valor, né, nós precisamos dar a isso, né? Vamos valorizar, precisamos nos valorizar dia a dia, porque somos obra maravilhosa, feita pela mão de Deus, feita à imagem e semelhança de Deus, né? E hoje, né, no caso, no próximo domingo, nós vamos ver que o corpo, né, sofreu com o erro humano. Não tinha algo na criação de Deus que o homem não podia mexer, né? Então, aqui a lição de domingo, que é a terceira lição, né, no dia 19 de outubro, nós vamos estudar o corpo e as consequências do pecado. O pecado, ele nos trouxe consequências terríveis, né? O homem, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança para viver, para cuidar, né? Para administrar aquilo que ele tinha criado, né? Para crescer e multiplicar a terra. O próprio Deus falou isso com Adão, né? Crescer e multiplicar a terra, né? Então, o que acontece? Mas o pecado, né? O corpo após, né? O homem após ter desobedecido à ordenança de Deus, Deus tinha ordenado ele para que não fizesse e ele fez, né? Então entrou as consequências, foi o pecado. E o pecado, ele nos traz consequências terríveis que nós vamos ver, né, no decorrer daqui da nossa lição, tá? Então, acompanha aí, lição de número 3, tá? E o título é O Corpo e as Consequências do Pecado. O texto áureo está baseado no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 19. Entendemos que o capítulo 3 de Gênesis, tá, vai nos mostrar a origem do pecado, que é a armatiologia. A armatiologia é a doutrina do pecado. Armatio é pecado, ologia, né? Logia é ensino, estudo, tá? Então, ou doutrina. Então, a armatiologia, tá? Segundo aí a sistemática teológica, a armatiologia é a doutrina do pecado. E aonde está essa doutrina do pecado? Tá? Está inserido no capítulo 3 de Gênesis. 3 de Gênesis, tá? Quando a serpente está lá no Éden, a mulher certamente vai dar uma olhada, vai dar uma passeada, vai aonde está a árvore proibida que não podia participar. Está lá a serpente induz a mulher a participar, não era participar, e induz a mulher a levar para o seu esposo,
para o seu companheiro, né? E ela levou, tá? E ambos participaram do que não era para participar. Então, em Gênesis 3:19, a gente vê aqui uma sentença, né? Para o homem que deu ouvido à sua companheira, ó. Diz aqui: no sol do teu rosto comerás o teu pão, até que te torne a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e pó em pó te tornarás. Tá? Então o homem hoje, né, por causa das consequências do pecado, por causa da desobediência, ele come o pão do suor do rosto, né? Tem que trabalhar para sobreviver, não adianta. Aí depois, tá? Retorna à terra, né? Depois passa, temos uns livros 70, 80, 90, 100 anos, né? Depois volta ao seu lugar de origem, que é a terra, e está na Bíblia. Gênesis capítulo 3, versículo 19, é o nosso textual. No solo do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, né? Nós aprendemos na lição passada, né, que o homem foi criado do pó da terra, daquele que chamamos de átomo, né? Aquele pozinho que quase não enxergamos, tá? É dessa matéria que foi feito o homem, glória a Deus. E a lição de domingo passado nos mostrou a grandiosidade, né, que Deus fez com o átomo, tá? Que criou o homem. Quer ver uma coisa? Ó, deixa eu mostrar para vocês aqui, eu sei que vocês estudaram, tá? Mas só para a gente relembrar, olha só, coisa linda. Apenas do pó da terra, tá? Daquilo que chamamos de átomo, tá? Aquela poeirinha que quase a gente praticamente não vê, tá? O que aconteceu? Os cientistas dizem que cerca de 37 trilhões de células, tecido, órgão e sistema, cujo funcionamento desafia a mais moderna ciência. Como criador, valendo-se de uma matéria-prima tão comum, fez uma obra tão extraordinária e complexa. Tá? Como? Né? Apenas do átomo da terra, do pó da terra, tá? Fazendo um ser tão importante. Já pensou que é 37 trilhões de células no corpo humano, tá? Tecidos, órgãos e sistemas, tá? Que funcionam no corpo. Então isso é só Deus. E como é que a gente pode entender isso? Quem é que entende isso, tá? Esse mistério só pode ser entendido pela fé, tá? Como tudo mais que Deus criou no universo. Então é só pela fé. Somente o homem que aceita Jesus, que estuda a Bíblia, que conhece a palavra de Deus, que aceita isso. A ciência está procurando, querendo descobrir, né? Estão estudando aí, não desprezando, né? Porque ela ajuda a confirmar, a ciência ajuda a confirmar que realmente foi Deus quem criou o homem. Quando ela diz que o corpo humano tem químicas com a terra, tem química da terra, né? Então quando a ciência diz isso, ela está confirmando que realmente Deus criou o homem do pó da terra. Ela está confirmando que Deus criou o homem. Tá? Nada de dizer que o homem se evolucionou, o homem veio de um Big Bang, o homem veio do macaco. Não, nada disso. Nada disso. O macaco, Deus disse, haja, né? Haja, né? Seres, né? Animais, seres viventes na terra, né? Produza seres viventes da terra, né? Então surgiu o macaco. Ali surgiu o macaco. O macaco é um animal. Então foi no produza seres viventes da terra. Então surgiu um macaco, surgiu a vaca, o boi, o galo, a galinha, né? No produza, quando Deus mandou produzir, tá? Depois que ele mandou a terra produzir
Esses animais foi que ele criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Viu que coisa linda que é? Tá? Eu estou falando aqui da lição que você já estudou. Pensa, 37 trilhões de células. É só Deus que pode colocar isso tão certo, tudo funcionando, tá? Bem, né? Em bom funcionamento. Quando para alguma coisa, né? O ser humano fica quase doido e tem que recorrer aí os médicos para poder solucionar o problema, que fica difícil. Então, mas o pecado, quando no capítulo 3 de Gênesis, tá? Houve a desobediência, tá? E Deus deu logo a sentença, o homem teria que trabalhar, comer o pão do sol do rosto, tá? E que ele iria voltar ao pó da terra, como do pó da terra ele tinha sido criado, tinha nascido, né? Então, ele já começa aqui as consequências, tá? Do pecado, a consequência do erro do homem. E a verdade prática, diz aqui, o pecado do primeiro Adão afetou o homem no corpo. Ó, afetou o homem no corpo, na alma e no espírito. Então, o erro do homem, a desobediência do homem, afetou a tricotomia humana. Tá? Isso é a tricotomia, corpo, alma e espírito. O pecado afetou isso, afetou e afeta. Tá? Mas existe uma solução. No capítulo 3, verso 15, nós vamos ver que o próprio Deus, ele falou para a serpente, quando ele deu a sentença, a serpente iria se rastejar, iria comer o pó da terra, né? Depois que ele deu a sentença, falou assim, ó, vai nascer um, tá? E você vai ferir o calcanhar e ele vai te ferir a cabeça. Então Deus já falava para o diabo que Jesus iria nascer, tá? Deus já falava para o diabo que ele ia redimir ou restaurar a sua criação. Veja que coisa linda, né? Então aqui, ó, primeira parte da verdade prática, tá? O pecado do primeiro Adão afetou o homem no corpo, na alma e no espírito. Então a tricotomia humana, tá? Perdeu o contato com Deus após o pecado, tá? Porque Deus não está presente quando o homem está no pecado, tá? Mas houve um outro Adão, que é Cristo, mas a redenção em Cristo, o último Adão, tem o poder de restaurá-lo plenamente. Só quem restaura o homem a Deus, só quem restaura o homem à vida eterna, tá? É o último Adão, que é Cristo, tá? Ele tem poder para restaurar a vida do homem, a vida pecaminosa, a vida terrível que o homem leva, não importa, tá? Quem o homem seja, Jesus ele tem poder para restaurar. Foi para isso que ele morreu na cruz do Calvário, para nos restaurar a nossa vida. Glória a Deus. Para comprar com preço de sangue, aleluia, aquilo que nós perdemos lá no Éden, quando o homem desobedeceu a Deus e pecou. Então Jesus comprou isso, com preço de sangue. Glória a Deus, essa restauração aí não foi barato, né? Não ficou barato, porque custou o preço de sangue. Pense nisso. Louvado seja o nome do Senhor. De repente eu estou falando para crente que está afastado dos caminhos do Senhor. De repente eu estou falando para você que quando criança, quando jovem, fez parte da igreja, fez parte do conjuntinho das crianças, fez parte do conjunto da mocidade, fez parte do conjunto de adolescente. Aleluia. Mas quando chega a juventude, quer dar um voo, quer sair, né? Mas lembre-se que a salvação, a restauração do homem, tá? Custou caro. Foi o preço de sangue derramado na cruz do Calvário.
e um sangue inocente. Foi derramado na cruz do Calvário para que eu pudesse estar aqui nessa noite, falando para você dessas maravilhas de Deus, que Deus enviou o último Adão, que é seu Filho amado, Jesus Cristo, tá? Para restaurar, tá? Plenamente o homem. Tá? João capítulo 3, versículo 16, né, Jesus disse, tá? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus deu seu Filho unigênito, seu único Filho, glória a Deus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas faça o quê? Mas tenha a vida eterna. Glória a Deus. Quer ter vida eterna? Aceita Jesus como teu Salvador. Quer ter vida eterna, meu irmão? Você que está afastado dos caminhos do Senhor, é hora de voltar para os caminhos do Senhor. Aleluia. E você sabe, e você conhece que Jesus vem. Glória a Deus. Jesus veio a primeira vez para restaurar o homem, para restaurar o pecador, e agora ele vai vir para buscar um povo. Agora ele vai vir para buscar a sua igreja, o seu povo. Glória a Deus, ele não vai voltar aqui novamente para restaurar ninguém, não. Ele não vai voltar aqui novamente para morrer na cruz do Calvário de novo, igual foi da primeira vez, não. Agora ele vai vir com poder para arrebatar a sua igreja, para levar a sua igreja, para que a sua igreja vai ao seu encontro. E o que será daqueles que estão afastados dos caminhos do Senhor? Glória seja dado o nome dos aqueles que estão fora da comunhão do Senhor. Já participaram, já fizeram parte dessa comunhão. Glória a Deus. Pensa, reflete isso. Enquanto há tempo, volte para o teu lugar, volte para Jesus. Glória seja dado o nome do Senhor. Veja que aqui eu estou falando só do textual e na verdade prática. É uma mensagem essa verdade prática. Os 2 pontos aqui que o nosso começo botou, falando sobre o primeiro Adão e o segundo Adão, né? É 2 horas de aula, 2 horas. Então, mas aí a gente tem que correr, senão daqui a pouco meu vídeo não vai dar nem para me fazer completar a lição. Então, nossa leitura bíblica em classe está baseada no livro de Gênesis, capítulo 3, versículos 17 e 19, tá? Que mostra a consequência do pecado. E Eclesiastes 12, versículo de 1 a 7, tá? Também vai mostrar o outro lado da consequência do pecado. E é um lado que o ser humano luta para não chegar. Tá? O ser humano luta para não chegar. E quando chega, não aceita. Não quer aceitar isso. Glória seja dado o nome do Senhor. Essa é uma realidade, é o que vivemos no dia a dia. Aleluia. Aí fica, quando chega nesse patamar aqui, que é essa segunda parte aqui dessa consequência, né? Ele fica ansioso, fica com ansiedade, fica frustrado, fica triste, fica... né? Vamos lá na lição que a gente vai entender isso aqui com mais clareza, que é Eclesiastes 12. Eu estou aflito para me falar um pouquinho de Eclesiastes 12, que eu acho muito importante. Eu cresci aprendendo o seguinte, né? Muito versículo muito lido nas confraternização de jovens, nos cultos de jovens, muito lido, né? Quando o escritor, ou quando o pregador, o Salomão, ele diz no versículo 1, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Temos que lembrar do Criador quando somos jovens, quando somos moços, né? Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Aí, na parte B do versículo, tá? Ele diz assim, antes que venham os maus dias e cheguem os anos, dos quais venha dizer, não tenho neles
contentamento. Eu ficava intrigado aí com essa parte B desse versículo, né? Tudo bem, lembrar do Criador na mocidade é muito bom, né? E por que o pregador aqui, por que Salomão diz aqui, que antes que venham os maus dias, que maus dias são esses, né? E chegam os anos, né? Das quais venha a dizer, não tenho neles contentamento, né? Só lendo, só estudando, vendo o contexto, a gente vai entender o que Salomão aqui quis dizer, tá? Mas isso aqui eu vou explicar lá na frente, porque tem parte aqui na lição que está explicando um pouco esse Eclesiastes 12, tá? Que é muito bom para nós, principalmente nós que estamos aí na terceira idade, né? Ou, como diz aí, estamos na terceira idade, ou na idade média, né? Média idade, enfim, tá? A gente tem que aproveitar bem essa escrita, né? Esses versos do rei Salomão, de 12 de Eclesiastes, tá? O pregador Salomão, que era rei, tá? Filho de Davi. Então vamos lá. Introdução. Gênesis nos apresenta os terríveis efeitos do pecado em toda a criação. O homem experimentou de forma imediata a separação espiritual de Deus, manifestada no senso de culpa e na reação à presença do Criador após a primeira transgressão. Gênesis capítulo 3, versículos 6 a 10. Não muito depois, a morte física entrou na história humana, começando por Abel, tá? Em Gênesis 4, versículo 8, tá? Capítulo 4 de Gênesis já vai aparecer o primeiro homicídio, né? A primeira morte após o homem ter sido desviado, ter saído da presença de Deus e ter sido expulso do Éden. Os impactos do pecado no corpo, a parte material do ser humano, é o assunto desta lição. Então, nós vamos estudar hoje os impactos do pecado no corpo e a parte material do ser humano, tá? E a parte material do ser humano. E o primeiro texto? O primeiro texto vai dizer da perfeição à morte, tá? Primeiro ponto vai falar da santificação divina, que eu até já comecei a falar sobre isso aqui, tá? Segundo ponto vai falar do pecado e dor, tá? É só 2 pontos mesmo. E o terceiro ponto vai falar da velhice, autenticidade e gratidão. Velhice, autenticidade e gratidão. Glória a Deus, quantas vezes nós que estamos ficando velhos, nós que somos velhos, né? Porque passou de 60 anos, está na faixa etária de velhos, né? De velhos, com certeza. Louvado seja o nome do Senhor. E, então, quantas vezes nós chegamos nessa idade e somos ingratos? Somos ingratos. Mas aqui o comentário você vai deixar para nós, a gente precisa ter gratidão. Glória a Deus. E na oração de Moisés, lá no Salmo 90, verso 12, né? Moisés, a gente vê Moisés dizendo, salmodiano, né? Salmodiano, o Salmo de Moisés, Salmo 90. A gente vê Moisés salmodiano dizendo, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Idosos, meus irmãos, meus amigos idosos, né? Também eu estou dentro dessa faixa etária, graças a Deus, muita alegria, tá? Muita alegria mesmo. E Deus tem me abençoado grandissimamente, então eu não tenho o que reclamar. Vamos ser mais gratos a Deus, vamos aprender a contar os nossos dias, tá? E termos os nossos corações com sabedoria,
Vamos parar esse negócio de reclamar e nos preocupar, né? Nos preocupar no dia de amanhã, com o que vai acontecer para frente. Glória seja dada o nome do Senhor. Então vamos lá. A certificação divina. Estou falando aqui da perfeição e da morte. A perfeição, eu já disse que Deus, quando criou todas as coisas, Ele criou tudo perfeito. Que Ele olhava para a sua obra e dizia assim, é bom, é bom, é bom. Louvado seja o nome do Senhor. Toda. Você lê no primeiro capítulo de Gênesis, você vai ver Deus falando da sua obra que é bom. Então Ele certificou, além de Ele fazer, Ele certificou se realmente estava correto, estava bom. Tá? E diz que Ele fala que é bom. Tá bom? Mas e a morte? Né? Por que da perfeição a morte? O que era perfeito, tudo que Deus criou perfeito, agora vem a morte. Por quê? Nós vamos ver isso aqui. Então, a certificação divina, ou a certificação de Deus. O homem foi criado perfeito, como aprendemos na lição anterior. Né? Foi criado perfeito, a imagem e semelhança de Deus. Pelas mãos do Criador. Em toda a sua constituição, incluindo o corpo. Tá? Além da perfeição, fazer parte da natureza divina, o próprio Deus, após a criação do homem, certificou a qualidade de sua obra. Tá? Ele certificou. E eis que era tudo bom. Está em Gênesis capítulo 1, versículo 31. Era tudo bom. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui você pode, se quiser grifar aí, você já está assistindo esta aula aí, quiser grifar isso aí, porque é a nossa primeira resposta, tá? Tá aqui. Havia plenitude na vida do primeiro casal, Adão e Eva. Viviam completa harmonia com Deus, consigo mesmo, entre si e com a natureza. Então, antes do pecado, tá, havia uma harmonia de Deus para com o homem. A Bíblia diz que todas as tardes, né, Deus visitava o homem, Deus palestrava com o homem, vamos dizer assim, no tete a tete. Palestrava um homem face a face. Glória a Deus. Mas o homem se afastou de Deus, desobedeceu. O que não era para ele fazer, ele fez. Louvado seja o nome do Senhor. E a última vez que Deus vem visitar o homem, glória a Deus, ele não acha o homem, aleluia, na posição em que ele deixou. Ele procura o homem no jardim e não vê que o homem está na posição que ele deixou. Olha aí a responsabilidade a qual Deus tem nos entregue. Né? Você que está afastado do caminho do Senhor, Deus tem te procurado, tem te achado na posição que tem te chamado. Foi o que aconteceu com Adão. Adão se desviou, pecou, tá? Errou, participou do que não era para participar e fugiu de Deus. Glória a Deus, e Deus o procurou daquele lugar de todos os dias. Deus o procurou. Como Deus não achou, ele disse: Adão, aonde estás? Aonde estás, Adão? Glória seja dado o nome do Senhor. Pode você ouvir a chamada de Deus nesta noite? Louvado seja o nome do Senhor, ou nesse dia, ou nessa manhã, não sei que hora você está vendo o vídeo, né? Pode você sentir a chamada de Deus? Deus procura você. Glória a Deus, Deus chama. Como chamou Adão, Deus te chama. Antônio, aonde está? Roberto, aonde está? Maria, aonde está? Deus está te chamando. Porque Ele sabe, você que está afastado do caminho do Senhor, Ele sabe aonde era seu ponto. Então Ele te procura você no lugar, você não está. Louvado seja o nome do Senhor. E Adão,
Não estava na posição que Deus o tinha colocado. Adão, aonde estás? E ele logo colocou a culpa no próprio Deus. Olha só, infelizmente, a gente quando está errado, a gente quando está pecado, a gente quando erra, sempre a gente coloca a culpa em alguma coisa, alguém tem que ser culpado. E Adão não perdeu tempo, colocou logo a culpa em Deus. Adão, quando Deus chama Adão, Adão diz: a mulher que tu me deu, a mulher que o Senhor me deu, né? Comeu do fruto, né? Comeu do fruto e me trouxe e eu comi. Mas eu não sabia que não era para comer? Louvado seja o nome do Senhor. Então, muitos pregadores pregam que a culpa do homem pecar foi a mulher, né? Mas o homem colocou a culpa no próprio Deus. Como ele diz assim, se o Senhor não tivesse me dado a mulher, não teria acontecido, que eu sei o meu papel, né? Sim, o homem ele é cheio de razão. O homem sempre tem razão. Se o Senhor não tivesse me dado a mulher, eu não teria comido do fruto. Eu sei que não era para comer, mas o Senhor me deu a mulher que tu me deu comeu do fruto, me trouxe e eu comi também. Louvado seja o nome do Senhor. Veja aí, né, que responsabilidade, né? E Deus fez o julgamento, Deus deu a sentença para eles, tá? Mas prometeu, como nós vemos aqui na verdade prática, ele prometeu redimir o homem. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Como prova do seu amor, né? Ele prometeu resgatar o homem. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. E essa promessa, né? Está no capítulo 3 de Gênesis, verso 15. A gente vai cumprir em Jesus, tá? Lá em João capítulo 3, verso 16. João 3,16. E Jesus vem e oferece sacrifício, tá? Faz o sacrifício, né? Derrama a sua gota de sangue, derrama a sua última gota de sangue, louvado seja o nome do Senhor, e nos dá o direito de vida eterna. Nos redime diante do nosso Deus. Olha que coisa linda, que coisa maravilhosa. Glória a Deus. Veja que eu estou aqui no primeiro pontinho ainda e não consegui sair. Veja que lição gostosa de domingo. Continuando aqui depois da resposta, né? A gente vê aqui que quão aprazível era esse maravilhoso estado original, né? Era bom esse estado original, mas foi afetado pelo pecado. Nossa mente não consegue descrevê-lo, assim como não temos compreensão plena da glória futura, na restauração de todas as coisas. Tá? Então, essa imensidão aí, o tempo que Adão e Eva viveu no jardim sem pecar, né? A visita de Deus todas as tardes, todos os dias, a conversa, né? Ele perdeu isso. E a última vez foi para sentenciá-lo e expulsá-lo do jardim do Éden. A consequência do pecado. Então, o segundo ponto aqui do primeiro texto vai falar do pecado e dor. Pecado, ele traz dor, né? Pecado, ele traz dor. Que dores são essas? Aí o comentarista ele vai dizer aqui, ó, continuando aí a nossa lição, a indizível sensação de bem-estar que o homem desfrutava era proveniente da vida que recebera de Deus e fluía em todo o seu ser, tá? Então esse bem-estar o homem tinha, tá? O homem desfrutava, tá? Proveniente da vida que recebera de Deus, tá? E fluía todo em seu ser. Está em Gênesis capítulo 2, versículo 7, 25, Jó 33, verso 4,
Verso 4. O pecado, aí entra o pecado. Tá? O pecado trouxe a incômoda experiência da dor. Hein? Olha aí a questão da dor. Estava tudo bem. Estava tudo maravilhoso, né? Estava tudo bom, como diz o próprio Deus. Tudo bom. A criação de Deus foi maravilhosa. A criação da mulher é fantástica, né? A gente vê que Deus olhou, fez tudo, viu que tudo ele tinha criado era bom. Glória a Deus, mas quando ele olha para o homem, ele vê que alguma coisa ficou faltando. Falou, não, o homem está perfeito, é a nossa imagem, a nossa semelhança, mas lhe falta alguma coisa. Né? Ele via as outras criações, as outras criaturas, tudo feliz e tal, e para cá, para lá, correndo, se alimentando, comendo e tal. Mas Adão não, Adão estava certamente na dele, né? Glória a Deus, sozinho. Mas Deus viu que Adão sozinho ia ficar bem. O que Adão faz? O que Deus faz para Adão? Não, ele não está bem. Tenho que dar a ele uma companheira. Aí Deus faz cair um pesado sono em Adão. Adão é anestesiado pelo próprio Deus, né? E Deus tira uma de suas costelas e faz uma companheira. Prepara uma mulher, uma companheira, uma adjutora, que esteja junto dele para ajudar ele no trabalho ali, tá? E quando ele desperta, quando passa a anestesia, é que ele olha, que ele vê a sua companheira, certamente ele ficou, né? Aí sim, aí ele, assim, agora eu estou completa, agora eu tenho minha companheira, né? Coisa boa, quando a gente tem a nossa companheira que está sempre ao nosso lado, nos ajudando e nos apoiando, tá? Mas ao entrar o pecado, isso tudo parou, acabou, foram tirados do Éden. Aí entra o quê? Entra a dor, né? Entra a dor, que é provocada por fatores espirituais, emocionais e físicos, tá? Então são aí as dores, as doenças aparecem, né? Tanta dor, tanta doença, tanta, né? Isso é consequência do pecado. Não era para ser assim. Glória a Deus, mas o homem pecou. O homem desobedeceu a Deus, tá? Por isso, a dor. Glória a Deus. Louvado seja, não é dor de cabeça, dor de dente, dor nisso, dor naquilo, dor de barriga, dor, né? No corpo físico em si. Emocional, então, nem se fala. Né? Muita gente aí sofrendo do emocionalismo. Né? Está em Gênesis capítulo 3, versículo 17 a 19. Então a dor, a doença, né? Essas pestes que têm levado milhares, milhões de pessoas, tá? São tudo consequência do que chamamos de pecado, do erro do homem. Glória seja dado o nome do Senhor, tá? Então aqui, continuando a lição aqui, depois dessa referência, nós vamos ver um complexo de alteração que vão da perda da comunhão com Deus e da restrição à árvore da vida. A vivência em um ambiente agora diverso, amaldiçoado por causa da transgressão de Adão. Em meio a tudo isso, o corpo passou a padecer, a se degenerar e até cumprir a sentença final. Tá? Então, após o pecado, após o homem ter pecado, o que acontece? O corpo humano passa-se a padecer. São doenças, e mais doenças, e mais doenças. Quando a medicina pensa que resolveu, aparece outra pior, né? E tem levado vidas, tem levado ser humano, tem levado velhos, tem levado jovens, tem levado adolescentes, tem levado pré-adolescentes, tem levado crianças, né? Essas doenças.
tá? E a sentença final? A sentença final é o retorno ao pó, né? Voltar ao pó. Como nascemos, né? Voltar ao pó. Como diz aqui a parte B do textual, olha só. Até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Tá? Então essa aí é uma das sentenças do pecado. Ao retorno ao lugar de origem. Está em Gênesis capítulo 3, versículo 19. Aí aqui no final aqui, eu gosto sempre desses finalzinhos de textos e subtextos aqui, tá? Porque o comentarista ele diz aqui, ó, por mais que se cuide dessa matéria, vou repetir, tá? Vou repetir para vocês entenderem. Por mais que se cuide dessa matéria, tá? Aí o que ele responde aqui, ó? Depois da queda, o caminho natural da vida é o quê? Eita, é o envelhecimento e a morte. Como é que é isso, presbítero? Como é que é isso? Onde está escrito isso? Eclesiastes capítulo 12, versículo de 1 a 7. É a segunda parte da nossa leitura diária, né? Como eu li o primeiro versículo, aqui de Eclesiastes capítulo 1, versículo 7, e vou mostrar para vocês isso aqui, que eu vou mostrar aqui, até separei aqui, tá? Por mais que se cuide dessa matéria, graças a Deus, hoje temos os médicos, né? Deus tem dado sabedoria ao homem, tá? Da medicina, para nos ajudar, né? Sempre a gente vai ao médico, cardiologista, o médico vista, médicos neurologista, enfim, para nos cuidarmos, né? Principalmente cardiologista, né? Porque precisamos nos cuidar. Nosso corpo, nós vamos ver que o nosso corpo é o templo de Deus. Mas só que aqui, ó, o comentarista diz, por mais que se cuide dessa matéria, tá? Depois da queda, ou depois que o pecado entrou, tá? O caminho natural da vida é o envelhecimento e a morte. Glória a Deus, e quantos não querem ser velho, né? Ser velho. Perde a estabilidade, não aguenta correr mais, não aguenta fazer tanta coisa e o velho perde, não é verdade? Até a oportunidade de emprego, de trabalho, né? A gente que se forma um profissional, se torna um profissional, até a oportunidade de emprego a gente perde, né? A gente perde, fica aí desempregado, aí não pode empregar de novo, porque é velho. Você é profissional, né? Tem uma profissão e não pode se empregar porque é velho. A realidade é essa. Isso acontece, até está acontecendo comigo. Então, graças a Deus está acontecendo comigo, por isso que eu estou falando. Tá? Até a oportunidade que a gente tem de vender um dinheirinho, de trabalhar, a gente perde essa oportunidade porque está velho. Hoje, né, na norma hoje, você completou 45 anos, tá? Fez 45 anos de idade, você já começa a perder a estabilidade de emprego. Fez 50 anos, não vai ter emprego. Aí então chega na minha idade, vou fazer 62 anos, aí tem que parar mesmo. E aí você analisa o seguinte, você não pode trabalhar, porque a sua idade não permite, também não pode se aposentar, porque a sua idade também não permite. E aí? Como é que vamos viver? Né? Viver como diz a Bíblia, viver pela fé. Né? O justo viverá na fé. Ô glória, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. O justo viverá da fé. Então não tem que estar se preocupando, não. Louvado seja o nome do Senhor. Porque o justo vai viver da fé. E o salmista, tá? Não me lembro o salmo, está escrito que o salmista narrou isso, tá? Mas o salmista ele diz, fui moço, ó, salmista, fui moço, e agora sou velho.
Mas nunca, olha o salmista diz, nunca vi o justo desamparado e nem a sua descendência a mendigar o pão. Oh, aleluia! Que coisa gostosa! Que certeza maravilhosa é essa, meu Deus do céu! Glória a Deus! As empresas não querem empregar você já passou dos 45 anos, você já fez 50, 55, né? Já completou os 60 igual a mim, já vou para 62, as empresas não querem te contratar porque você está velho. Glória a Deus, mas você é justo e Deus não vai desamparar você, não. Glória a Deus, Deus vai te dar, Deus vai enviar o recurso. Oh, aleluia, isso é que me faz ser mais crente. Isso é que me faz servir mais a Deus. Oh, aleluia. Isso é que me faz ser adorador de verdade. Glória seja dado o nome do Senhor. Porque Ele não desampara os seus. Tá? Foi com muito proveito que o salmista diz: fui moço, agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Aleluia. Não se preocupe não, meu irmão. Glorifica a Deus. Tem 60, tem 62, tem 65. Glória a Deus, 70, 80, 90, 100 anos. Glória a Deus, glorifica a Deus, porque Deus tem cuidado, Deus vai cuidar. Aleluia, Deus não vai deixar faltar, como não tem deixado faltar para mim, Ele supre as nossas necessidades. Louvado seja o nome do Senhor. Estou aqui parado em Eclesiastes, capítulo 2, versículo 1. Vai falar justamente disso. O versículo 1 diz, que o verso 1 diz do Eclesiastes 12, né? Ele diz: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Na mocidade, né? A gente pode correr, pode pular, pode trabalhar, pode, né, fazer ginástica. Se você gosta de uma bolinha, pode jogar uma bola, tranquilo. E você é jovem, você é moço. Mas aqui o pregador eclesiástico, Salomão, o rei Salomão, fala assim: lembra-te do teu Criador. Lembra que você tem um Criador que te criou. Glória a Deus. Hoje você é jovem, hoje você é moço. Aleluia. Tem até tinha um programa na televisão quando eu era mais jovem, quando eu era mais adolescente, né? Quando eu era mais jovem. Meus meninos, minhas crianças chegou a assistir esse programa também. Então, até pouco tempo tinha na televisão, quando eu tinha televisão também funcionava a televisão. Hoje, graças a Deus, minha televisão funciona a internet, só a internet. Então, glória a Deus, de Rede Globo, Rede não sei o que, isso aí não tem mais aqui em casa. Então, mas temos a internet. Glória a Deus por isso. Quando tinha um programa aí que tinha um artista que diz: hoje eu sou jovem ainda. Sou jovem ainda. Ainda repete um monte de vezes. Mas amanhã, velho serei. Glória a Deus, estou falando dele mesmo. Do Chaves, né? Do Chaves. Ele que tinha essa cantiga: hoje eu sou jovem ainda, mas amanhã velho serei. Então é isso aqui que o nosso comentarista, o rei Salomão, ele fala, já na sua velhice. Eu creio que aqui ele estava bem velho. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, né? Parece-me que o apóstolo Paulo vai dizer, não, João, né? Vai dizer: filhinhos, jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, né? João vai dizer na sua epístola, não me lembro bem aonde está, mas é a primeira epístola. João escreve ao jovem: eu vos escrevi, filhinhos, porque sois jovem. Então ele escreve e dá um conselho à juventude. E aqui Salomão não perde tempo. Lembra-te do teu Criador. Então, se você é jovem, aproveita essa juventude. Glória a Deus, para adorar o Senhor.
Aproveita essa juventude, esse vigor que você tem para evangelizar, para proclamar a palavra de Deus. Você é jovem, pode subir morro, descer morro, pular pedra, e você pode, porque você é jovem. Glória a Deus. A gente vai ficando velho, a gente vai ficando debilitado, sem condições de fazer isso, mas o jovem pode. Por isso que Salomão escreve: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, né, que são quando chega aí, começa aí a idade dos 45 para cima. Vou falar 45, que é 45 que as empresas não aceitam mais, chega os 45 para cima, né? Aí chegam os dias, tá, em que não temos neles contentamento. Aí você começa a perceber que as coisas começam a mudar, Estou falando isso com propriedade porque tem acontecido isso comigo. Glória seja dado o nome do Senhor, tá? E aí que depois que ele escreve: antes que venham os maus dias são esses, é quando chega a velhice, quando chega a terceira idade, tá? Por isso que ele escreveu isso aqui: antes que venham os maus dias e chegam os anos, né? Os anos, dos quais venha a dizer: não tenho neles contentamento. Tá? Por que não tenho contentamento? Para onde você vai, para onde você corre, tá? Você não tem condição não de assumir isso aqui, não, porque você é velho. Não, você já passou da idade, você já passou a idade. Às vezes até a empresa que você é conhecido, que você trabalha, você já trabalhou, que você já prestou serviço, não te quer mais porque você ultrapassou a idade. Glória a Deus, eu vivi isso, eu vivi isso. Louvado seja o nome do Senhor. Então a Bíblia, ela é a realidade, a Bíblia é a verdade. Glória a Deus. Jovem, aproveita a sua juventude na obra de Deus. Glória a Deus. Faça uma reserva para você, que os dias de amanhã, tá? Os anos que vêm pela frente, você pode não ter neles contentamento. Aí no versículo 2, né, você vai encontrar: antes que se escureça o sol, e a luz, e a lua, e as estrelas, e torne a vir as nuvens depois da chuva. O que o pregador quis dizer aqui? Tá? O pregador falava de que aqui, presbítero? O pregador falava dos olhos. Dos olhos. Tá? Aqui dos olhos. A questão dos olhos. Antes que se escureça o sol e a luz. Coisa boa é você enxergar bem. Você ter uma visão ampla, uma visão boa, né? Mas quando chega a idade, às vezes, né, o pregador diz aqui que às vezes começa a escurecer, você começa a sentir a visão mais curta. Glória a Deus, de repente precisa usar óculos, tá? Apesar que tem meninos novos que precisam usar óculos, tá? Que precisam usar óculos. Eu começando a usar agora, e já está acontecendo isso comigo. Glória seja dado o nome do Senhor. Eu estou muito feliz, porque a palavra de Deus está se cumprindo. Tá? Então, versículo 2 de Eclesiastes 12, tá? Vai falar dos olhos. Eclesiastes 12, versículo 3, parte A: no dia em que tremerem os guardas da casa e se curvarem os homens fortes, tá? Os guardas da casa, ó, são os braços, a força, o trabalho, o vigor, é nos braços, os braços, tá? São os guardas da casa. Que é com os braços que você traz o sustento para a sua família. É com os braços que você traz o sustento para você. Louvado seja o nome do Senhor. Quando você começa a fracassar, né, fica difícil. Quando ele começa a tremer, né, a tremer aqui, se tremer aqui, o pregador fala dessa doença de Parkinson, né, a pessoa fica todo trêmulo, as mãos, os braços, fica trêmulo. Então, aqui o pregador,
Aqui o pregador de Eclesiastes, ele fala um pouco dessa doença de Parkinson, né? Chama-se Parkinson. E ainda no versículo 3, a parte B, vai falar, e cessarem os moedores, por já serem poucos. Né? No tempo de Salomão não tinha isso que temos hoje, não. Hoje, graças a Deus, nós temos os odontologistas, né? Os dentistas, cuidam, né? Faz a prótese, hoje faz a implante de dente, né? Então você consegue, né, restaurar. Hoje você consegue restaurar isso aqui, tá? Hoje você consegue restaurar os roedores, tá? Então, versículo 3, verso 3, parte B, vai fazer cessarem os moedores, por já serem poucos, tá? São os dentes. Aqui Salomão fala dos dentes, tá bom? Mas graças a Deus, louvemos a Deus pelos nossos doutores ou odontologistas, que são os dentistas, que nos ajuda a fazer a melhorar os nossos roedores, tá? Graças a Deus. Deus tem dado sabedoria, tem levantado homens importantes para nos ajudar nesta área aí. E terceira parte, versículo 4, vai dizer, se levantar das aves, tá? Aqui fala da insônia. Insônia, a gente sabe que é falta de sono. Então, geralmente isso acontece com as pessoas idosas, ou no envelhecimento, tá? A insônia ou falta de sono, tá? E a parte B do versículo 4 vai dizer, e todas as vozes do campo se deixarem. Aí fala da voz. A voz começa a ficar fraca, começa, né, ficar difícil de conversar, tá? Todas as vozes do campo se deixarem. Fala da voz. Então, e é bem verdade isso, porque eu me lembro que quando eu era mais jovem, eu aguentava cantar um tenor bem mais forte, eu trabalhei muito tempo de maestro da igreja, aguentava ensinar um soprano também oitavado. Hoje já não dá mais. Hoje, né, para mim pegar uma oitava aí, 2 oitavas assim, mas já é mais difícil. Mas por causa de quê? Porque a voz já está, né, começando a ficar debilitada, mas graças a Deus por isso. Louvo a Deus por isso. Louvado seja o nome do Senhor. Não tenho direito de reclamar, não, porque Deus é conosco, Deus é aquele que nos sustenta, Deus é aquele que nos coloca de pé. E o verso 5, temerem o que está no alto, né? Você temer o que está no alto. Está em altura, não gosta de altura, né? Você, quando era mais jovem, você subia em qualquer altura, ia, fazia e tal, se pendurava. Agora chegou a velhice, né? Chegou a idade idosa, você não aguenta, mas não dá mais para ir à altura. O que é isso? Aí vem a vertigem, né? Vertigem, medo de altura, tá? E a parte, verso 5, parte B. E houver espanto no caminho. O que é isso? Tá? Agora você já não anda só. Geralmente, os 65 anos, né, você tem que andar sempre acompanhado. Graças a Deus que temos os filhos, né, que a gente trabalha, cria com carinho, e quando chega na cidade, quando você carinha seu filho, tem carinho pelo seu filho também, com certeza, ele vai te apoiar e vai te ajudar, tá? Então, versículo 5, parte B, vai dizer, houver espanto no caminho. Aí você já começa a não andar só, mas precisa de alguém para te acompanhar. No versículo 5, tá? Florescer a amendoeira.
que é isso, presbítero? Florescer a amendoeira. Aqui, ó. A amendoeira minha está florescendo, ó. Aqui, ó. Hein? Às vezes eu fico vendo vídeo no meu tempo de jovem, cabelinho pretinho, bigodinho pretinho. Não, hoje não, hoje está florescendo, né? Está florescendo, né? São os cabelos brancos, tá? A amendoeira está florescendo, e eu amo isso. Oh, aleluia, porque é o próprio Deus que está pintando. Glória a Deus. Ele sabe o que faz. Louvado seja o nome do Senhor. Eu botei até aqui uma referência como conselho para as irmãs idosas. Você que é uma irmã idosa, que já passou dos 50. Medita comigo aí, na carta do apóstolo Paulo, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 15. Olha o que o apóstolo Paulo aconselha às irmãs. As irmãs. É claro que se eu for uma irmã nova, né, os cabelinhos vão ser preto ou vão ser louro, né? Mas aqui o apóstolo Paulo, ele dá um conselho, e eu amo esse conselho porque eu vejo aqui as irmãs idosas. Olha que conselho. Ele diz que os homens, ele diz que os homens é desonra ter cabelos compridos. Ei, você homem, que está com cabelo grande, meta a tesoura nisso aí, rapaz. O barbeiro precisa se alimentar. O barbeiro tem filhos para cuidar, então procura o barbeiro, tá? Porque para o homem, o apóstolo Paulo, aqui na primeira carta aos Coríntios, parece que versículo 14 ou 13, ele vai dizer que, ele diz que para o homem cabelos compridos é desonra. Mas para a mulher, né? Mas ter a mulher, aí versículo 15 do capítulo 11 de 1 Coríntios, vai dizer aqui, ó, mas ter a mulher cabelos crescidos, tá? Lhe é honroso. Por quê? O cabelo foi dado em lugar de véu. Ó, olha que coisa linda, o cabelo foi dado em lugar de véu, tá? Você lendo um pouquinho para trás, você vai ver que o apóstolo Paulo, ele tem momentos que ele, né, parece que ele fala um pouco áspero com a igreja de Corinto, que ele manda as mulheres tosquear o cabelo, então, corta o cabelo e bota véu, coloca véu, tá? Mas aqui no versículo 11 do capítulo, aqui no versículo 15 do capítulo 11 da primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, ele vai dizer que o cabelo da mulher foi dado no lugar de véu. Imagine você, né, que está com a amendoeira branca. Que cor que é o véu? Existe véu amarelo, véu preto, véu, hein? Véu é branco, né? É branco. Aí se você tá na terceira idade, chegou nessa idade, você pintou o cabelo, né? Você pintou a amendoeira, você tirou a qualidade do véu. Louvado seja o nome do Senhor. Então Deus quer que você louve a Ele, né? Lá na primeira lição nós vimos que o apóstolo Paulo escreve à igreja de Tessalônica, né? Capítulo 5, verso 23, que é para adorar, ser santo, tá? Ser santo e a adoração é corpo, alma e espírito. Se você mete tinta no cabelo, tira o virtual, a originalidade do véu, tá? Deus não está se agradando. Então aqui apóstolo Paulo, quando escreve aqui acerca disso, né? O cabelo foi dado no lugar de véu. É muito importante que as nossas irmãs que têm acima de 50 anos olhem para isso com carinho, aleluia, e comecem a verdadeiramente servir o Deus da Bíblia, servir o Deus do apóstolo Paulo, servir o Deus da igreja apostólica. Hoje a nossa igreja, a igreja da atualidade, como nós aprendemos no trimestre passado, né? Ela é cópia de quem? Ela é cópia da igreja primitiva. Ela é cópia da igreja de Jerusalém. Nós estudamos isso no trimestre passado, tá?
E por que vamos deixar a coisa, né, correr de qualquer maneira? Porque não vamos seguir os ensinamentos dos apóstolos. Os apóstolos vieram da onde? Os apóstolos vieram da igreja de Jerusalém, né? Então nós precisamos, como nós somos uma igreja apostólica, não romana, somos brasileiros, né? Somos uma igreja que seguimos o ensinamento apostólico, seguimos os ensinamentos dos apóstolos, mas somos brasileiros, então somos igreja apostólica brasileira. Louvado seja Deus. Então precisamos observar esses pequenos detalhes e colocar em nossa vida, para que o nosso culto, para que a nossa adoração, para que o nosso louvor, aleluia, para que a nossa oração, a nossa petição, Deus possa ouvir. Deus possa ouvir. Oh, louvado seja o nome do Senhor, mas nós temos que estar enquadrados, temos que estar dentro da palavra de Deus. O profeta Isaías, no capítulo 59, ele diz, né? A mão do Senhor, ela não está encolhida, ela está fechada, está mirrada. Para quê? Para que não possa abençoar. Para que não possa abençoar. Né? Nem os seus ouvidos, nem os seus ouvidos estão agravados, ou estão fechados, para que não possa ouvir. Ouvir o quê, presbítero? Ouvir o teu clamor, ouvir a tua oração, né? Ouvir o teu pedido. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o versículo 2, o profeta, ele continua profetizando, ele vai dizer, mas as vossas iniquidades, os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Deus não se compactua com o pecado. Entenderam? Aprenderam como é bom a gente observar a palavra de Deus? Entender a palavra de Deus? Por isso que às vezes estamos pedindo, batendo na porta e não recebemos. Porque não estamos enquadrados nos ensinamentos da igreja. Não estamos enquadrados no ensinamento apostólico. Então observe, vamos partir dessa data observar isso. O cabelo foi dado em lugar de véu. Não é para levar tesoura e muito menos levar tinta. Me desculpe aí as minhas irmãs que estão assistindo esse vídeo, vão assistir este vídeo, mas eu sou Bíblia. Eu sou Bíblia. Glória a Deus. E ela nos corrige. Ela nos mostra o caminho. A Bíblia nos mostra como ser abençoados. A Bíblia nos mostra como crescer na graça e crescer no conhecimento. Ela nos mostra, tá? E a igreja apostólica, os apóstolos, eles foram muito taxativos com relação aos seus ensinamentos. Glória seja dado o nome do Senhor. E parece que a igreja da atualidade, a igreja atual, está se esquecendo. Aleluia, que na Bíblia temos uma igreja modelo, que é a igreja primitiva. Temos uma igreja modelo, que é a igreja de Jerusalém. Temos uma igreja modelo, que é a igreja apostólica. Temos uma igreja que é uma igreja que segue os ensinamentos apostólicos. É uma igreja apostólica. Louvado seja o nome do Senhor. Então é a hora da gente rever essa doutrina, esses ensinamentos apostólicos e tomar posse. Aleluia! Para que possamos ser abençoados. Glória a Deus, para que possamos crescer na graça e no conhecimento. Para que possamos não mais ter ansiedade. Para que possamos não mais nos preocupar com a nossa velhice. A velhice chegou, vamos ser gratos a Deus. Vamos fazer como a oração de Moisés, né? Ser grato a Deus, né? Em tudo. E o versículo 5 ainda vai falar o gafanhoto. E o gafanhoto foram um peso. Que gafanhoto é esse? É o cansaço. É o enfado, a canseira, né? As pernas já não aguentam mais, as mãos já começam a doer, a junta,
tudo, né? Cansaço, falta de apetite, né? Muitos, quando chega na terceira idade, perde o apetite. Graças a Deus que eu acho que aumentou foi meu apetite. Louvado seja o nome do Senhor, mas a Bíblia diz aqui, né? Com certeza tem alguns idosos que começam a perder os apetites, né? E ainda no versículo 3, voltando ao versículo 3, tá? Se encurvarem os homens fortes. Se encurvar os homens fortes. Aí fala de quê? Das pernas. Então vocês verem que aqui, né? O pregador, Eclesiastes, tá? É Salomão, ele fala de um todo, da velhice. Essas consequências que nós vemos aqui em Eclesiastes, tá? Esta velhice é consequência do pecado. É o pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos falar agora. Falamos aqui a questão do envelhecimento e a morte, tá? E no versículo 7, né? Salomão ele vai dizer no verso 7 desse capítulo, Salomão vai dizer: és pó, tá? Porque és pó e para o pó voltará. Então ele vai dizer que o final disso tudo aqui realmente é voltar ao pó. Não tem escape. Seja preto, seja branco, seja pastor, seja evangelista, seja missionário, né? Seja rico, seja pobre, milionário, tá? É o mesmo processo. É o mesmo processo. Glória seja dado o nome do Senhor. Não adianta meter tinta, não adianta meter rouge para poder esticar as peles, né? Fazer botox, né? O tal do botox aí que estica a pele, né? Para ficar novo. Tá? Nós vamos ver aqui na frente o que é isso, por que acontece isso, tá? Não adianta. Porque a idade chegou, meu irmão. A conta também chegou. E agora você tem que ser grato a Deus. Cultuar a Deus pela vida que Ele tem te dado. Vamos ver aqui o terceiro ponto. Olha que eu ainda não saí do primeiro texto ainda. Vamos ver aqui o terceiro ponto do primeiro texto. Vai falar da velhice e autenticidade e gratidão. Um velho, autêntico e grato. Ser um velho, autêntico e grato. Olha o que diz o comentarista para nós. Dentro do grave quadro de adoecimento mental, tá? Doenças mentais, que marca a sociedade hoje, tá? Um novo transtorno tem sido diagnosticado. Grifa aí porque é a segunda resposta, tá? Pode grifar aí. O nome dessa doença, que tem levado vidas a ficarem mal, até mesmo a morte, ó. É um novo transtorno tem sido diagnosticado. É a gerontofobia. Gerontofobia. Olha só. Você que é velho aí, está preocupado porque já fez 50 anos, está preocupado que você já fez 60 anos. Cuidado para você não estar com essa gerontofobia. O que é isso, presbítero? Tá? Gerontofobia é um terrível e mórbido medo de envelhecer. A pessoa fica com medo de envelhecer, aí começa a fazer todos os tipos de coisa para não envelhecer. Começa a esticar a pele, botar botox, e botar não sei o que, botar rouge, pintar a cara, pintar cabelo, pintar bigode, e pintar tudo para poder continuar com a imagem de novo. Isso é doença, tá? É gerontofobia. Você está gerontofóbico, tá bom? Então, ore a Deus, viva com alegria, seja grato a Deus, como o Salmo 90 e o verso 12, tá? Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Pensa a Deus isso. Meu Deus, me ajuda a contar meus dias, Senhor. Já fiz 50 anos, Senhor. Já fiz 60.
Agora eu estou na terceira idade, Senhor, me dá uma terceira idade vitoriosa, me dá uma terceira idade abençoada. Glória a Deus. Para mim ajudar os meus filhos, para mim ajudar meus netos, meus bisnetos, meus tataranetos. Aleluia, e é assim. Deixa esse negócio de gerontofobia para lá. Pode se preocupar, estou ficando velho, daqui a pouco chega a morte. Não, rapaz, você está com vida. Glória a Deus e glorifica a Deus por isso. Você chegou aos 70 anos, você chegou aos 80, você chegou aos 90, chegou aos 100. Oh, glória a Deus, então é motivo de você glorificar o nome do Senhor. Glória a Deus, e mandar essa gerontofobia para o inferno, que é o lugar dela, né? Glória a Jesus e glorificar a Deus. A Bíblia fala da velhice de uma forma natural. A Bíblia fala de uma velhice de uma forma natural, clara e direta, ressaltando o seu valor e honra. Então, tá? Essa velhice tem valor e tem honra. Por quê? Tem experiência, né? Para contar para os mais novos. Glória a Deus, apesar que os mais novos hoje não valorizam os velhos, não. Antigamente, meu tempo de jovem, tá? De adolescente, de pré-adolescente, de jovem mesmo, tá? A gente ouvia muito conselho dos nossos superiores, dos nossos irmãos idosos. Nós tínhamos os conselheiros, tá? Os irmãos que eram conselheiro da juventude, conselheiro das crianças, conselheiro dos adolescentes, conselheiro dos pré-adolescentes. Nós tínhamos na nossa época e a gente ouvia, né? Por quê? Porque as amendoeiras dele já estavam embranquecendo, as amendoeiras já não estavam mais. A gente olhava os cabelos brancos como experiência e a gente procurava o máximo para atender. Por isso que eu estou aqui. Estou aqui porque sempre ouvi os conselhos do meu superior. Meu papai foi bênção na minha vida, ele muito me ensinou. Foi meu professor de escola dominical, criança, foi meu professor de escola dominical na minha adolescência, na minha pré-adolescência, foi meu professor de escola dominical na minha adolescência, foi meu professor de escola dominical na minha juventude, tá? Classe de jovem, e foi meu professor na escola dominical na classe de adulto, amém? Na classe dos irmãos, quando eu passei para a classe dos irmãos, tá? Adulto, meu pai era professor lá, então, olha só, seguiu toda a etapa da minha vida, que honra, que alegria. É por isso que hoje eu tenho alegria de fazer parte da escola bíblica dominical. Tá? Então é uma honra, tá? Chegar à terceira idade. Você pode ver isso em Levíticos capítulo 19, versículo 32, João 12, verso 12. Tá? Enquanto isso, assiste-se uma cultura de negação dessa fase da vida, a começar pela rejeição da palavra velho, né? Muita gente rejeita essa palavra, não aceita ser chamado de velho. Tá? Cuidar de si mesmo é muito importante, mas é preciso ser sábio e viver todas as fases da vida de maneira autêntica, em profunda gratidão e temor a Deus. Tá? Profunda gratidão e temor a Deus. Precisamos reconhecer as características e a importância de cada etapa da nossa existência. Então, a cada etapa de nossa existência tem uma importância maravilhosa. Tá? E nós precisamos conhecer. Precisamos conhecer. E aqui vai falar, no segundo texto, terminamos aqui o primeiro. Espero que você tenha tido um bom proveito. Tá? Falamos sobre a perfeição, a morte. E agora nós vamos falar da responsabilidade humana. É o segundo texto da nossa lição. Estou chegando aí no segundo texto. Primeiro ponto vai falar do corpo e livre-arbítrio. Tá?
Segundo ponto, vai falar da potencialização do sofrimento. São esses 2 pontos aqui mais que temos para falar. Corpo e livre-arbítrio. O que é isso? Tá? O corpo e o livre-arbítrio. Livre-arbítrio foi quando o homem pecou, distanciou de Deus, tá? E Deus enviou seu Filho amado para morrer na cruz do Calvário e nos deu livre-arbítrio. Livre escolha. Então, Deus deseja, nós já estudamos isso, já aprendemos isso, Deus deseja, Deus quer que todos se salvem, tá? Mas pelo livre-arbítrio, tá? Existem 2 caminhos, céu e inferno, salvação ou perdição. Qual você tem escolhido? Glória a Deus, você é livre. A gente temos a responsabilidade, nós, a Igreja de Deus, temos a responsabilidade de pregar o Evangelho, tá? Jesus disse, ide pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê, será condenado. E Jesus, no capítulo 14, versículo 6 do Evangelho de João, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Tá? Então, temos o livre-arbítrio? Temos. Temos a livre escolha? Temos. Mas o céu é uma realidade. Céu é uma realidade. Inferno também é outra realidade. Oh, glória a Deus. Entendeu o que eu quero dizer? Dá para você entender isso aí? Tá? Céu é real. O céu, ele é real. Aleluia. O inferno também, ele é real. Para quem é o céu? Para aqueles que aceitam Jesus como seu Salvador e trilham o seu caminho. Obedece a sua palavra. Tá? Obedece a sua palavra. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai ou vem ao Pai, senão por mim. Tem que aceitar Jesus. Para ir para o céu, tem que aceitar a Jesus. Tem que nascer de novo. Glória a Deus. Quando Nicodemos vai à noite visitar a Jesus, Jesus manda ele nascer de novo. Nicodemos era um homem riquíssimo, era um homem, né, cobrador de imposto, tá? Mas vai ter encontro com Jesus, Jesus fala assim, necessário te é nascer de novo, né? Novo nascimento, que é o batismo nas águas, né? E Jesus é o caminho. Salomão, ele diz em Provérbios, né? Fala em Provérbios, que há caminho que aos homens parece ser bom, mas o fim dele é que? A morte, né? Que gera o pecado, é a morte. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Capítulo 3, versículo 23, esse que eu li é Romanos 6, 23, e o capítulo 3, versículo 23 de Romanos, o apóstolo Paulo, ele diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram, todos somos pecadores, tá? E fomos destituídos da glória de Deus. Mas o que nos faz voltar para a glória de Deus é o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Aquele sangue puro, carmesim, vertido na cruz do Calvário, é que nos faz retornar a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É que nos faz fugir, sair do pecado e nos retornarmos a Deus. Fugir do salário do pecado, que é a morte, e ter o dom gratuito, que é a vida eterna em Cristo Jesus. Tá? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. A lição está uma coisa gostosa, linda demais. E se bobear, eu não vou chegar ao final, então eu vou correr um pouquinho aqui. Tá? E todos seus descendentes nascem inclinados ao pecado. Mas apesar de o pecado ter desfigurado a imagem de Deus no homem,
não a aniquilou. Um dos significados disso é que o ser humano continua dotado de livre arbítrio, tá? Você pode escolher, não tem problema nenhum, tá? Ser salvo ou não ser, a escolha é sua. Deus quer salvar a todos, mas o pecado, ele fez isso. Ele separa o pecado, ele separa o homem de Deus. Glória a Deus, só Deus restaura, só Deus regenera, só Deus muda a direção do homem. Glória a Deus, que outrora pecador, tá? Se torna o cidadão do céu. Só Jesus Cristo, só o precioso sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário é que retorna o homem à sua salvação. Tá? Aí aqui o versículo, aqui, continuando aqui, vai falar: somos responsáveis pelo uso de nosso corpo, para o bem e para o mal. Grifa isso aí porque é a terceira resposta. Somos responsáveis pelo uso do nosso corpo, para o bem ou para o mal. Tá? Cada um é responsável por si. Então, minha obrigação como igreja é pregar o Evangelho, é desempenhar o ídolo de Jesus. Olha, se você quer aceitar Jesus, se você quer ser salvo, é você tem o livre-arbítrio. Se você não quer, também você é livre, tá? Você é livre. Como disse Deus a Caim: se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta. E para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Gênesis capítulo 4, versículo 7. E a potencialização do sofrimento. Além das consequências naturais decorrentes do pecado original, o corpo também sofre impacto das transgressões que o ser humano pratica ao longo da vida, inclusive contra si mesmo. Tá? Lamentações 3:39 vai dizer que a grande causa, né, de nós não sermos consumidos, que somos pecadores, é a misericórdia de Deus. Romanos 1:24 e 1 Coríntios 6:18. Tá? Essa potencialização do sofrimento decorre das obras da carne, tá? Os sarcos, da natureza pecaminosa. E aonde nós vamos ver isso, presbítero? Em Gálatas capítulo 5, versículo 19 e 21. Tá? É a manifestação do espírito de inimizade contra Deus, que Satanás, a antiga serpente, instilou no coração humano, ainda no Éden. Esse quadro de corrupção foi observado logo nas primeiras gerações. E somente se agrava. As referências. As drogas são uns dos instrumentos de profunda degradação do corpo. As práticas sexuais ilícitas também crescem. Crianças e adolescentes são os mais vulneráveis e dependem cada vez mais de um vigilante amoroso e firme cuidado dos pais, no temor do Senhor. Tá? Qualquer negligência pode resultar em gravíssima consequência. Então está aqui as consequências do pecado. Tá? É a degradação do corpo, é o sexo ilícito, tá? Crianças e adolescentes, tá? São os mais vulneráveis, tá? Que depende cada vez mais de um vigilante amoroso, tá? E o firme cuidado dos pais no temor do Senhor. Então os pais precisam cuidar dos seus filhos no temor do Senhor, para não negligenciar e não deixar que seu filho venha sofrer as consequências, tá, do pecado. Então vemos aí
Já terminamos aí o nosso segundo texto. E o terceiro texto vai falar do abatimento e a glorificação. Então, o primeiro texto vai falar da realidade das enfermidades, tá? É o enfado e canseira, e o corpo glorificado. Então, vamos falar aqui da realidade das enfermidades. Com o pecado, as doenças também passaram a fazer parte da vida humana. Então, você vê que as doenças, né, tanto aparecem, são consequência do pecado, também é consequência, são as doenças, tá? Da vida humana. Elas surgem no processo de degeneração dos órgãos e sistema do corpo, por causas internas e externas, e estão entre os fatores que levam o ser humano de volta ao pó. Então, as doenças estão entre os fatores que levam o homem de volta ao pó. Tá? Isso se tratando da morte física. Tá? Ninguém está imune ou isento de sofrê-las. Tá? Ninguém está imune. Seja pastor, seja presbítero, seja evangelista, seja missionário, crente ou não crente, tá? Ninguém está imune a isso não. Porque somos seres viventes, estamos vivendo, Deus tem nos dado saúde, tem nos dado graça, né? Mas nós não estamos imunes a isso não, por sermos cristãos, tá? Por servirmos a Deus. Todos nós, tá? Podemos ficar doentes, enfermos, tá? Debilitados. Isso pode acontecer com qualquer um de nós, porque ninguém está imune. Aí você vê aqui, ó, lá no tempo dos apóstolos, Paulo menciona o seu cooperador Trófimo, que deixa doente em Mileto, que deixara doente em Mileto. Então, Paulo aqui está falando a Timóteo, em 2 Timóteo 4:20, ele deixou seu cooperador. Qual é o nome do cooperador? Trófimo. Deixou doente aonde? Em Mileto, está na cidade de Mileto. O mesmo apóstolo Paulo recomendou a Timóteo, o pastor Timóteo, que não bebesse água só, mas que usasse um pouco de vinho. Para quê? Por causa do estômago. Então, mostrando aqui que Tiago, ele tinha uma doença estomacal, tá? E das suas frequentes enfermidades, a doença estomacal, ele tinha outras enfermidades. Está em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 26. Tá? Tudo indica que o jovem pastor tinha o corpo debilitado por algumas doenças, provavelmente distúrbio gastrítico. Jesus tem poder para nos curar de todo mal. Jesus, ele nos cura de todo mal. Ele tem poder, tá? Isaías 53, versículo 4, vai dizer isso, que ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Então, Jesus, ele tem poder, tá? Mas, aí você querendo grifar, você grifa aí, mas precisamos ter serenidade, paciência e firmeza na fé. Se enfrentarmos sofrimento persistente, Jó capítulo 1, versículo 20 a 22, 19 e 25, Jó 19, verso 25. Tá? Então você marca aí, precisamos até a referência de Jó, que é a quarta resposta. Enfado e canseira. Tá? Mesmo que o corpo não seja abatido por doença, o próprio processo do envelhecimento traz canseira e enfado. Que é isso, presbítero? O próprio envelhecimento ele traz canseira e enfado. Salmo 90, verso 10. Lá no tempo de Moisés, né, por causa do pecado, ou no tempo de Noé, né, na primeira destruição lá com água,
A gente vê que o homem tinha vida longa, tinha longevidade de vida. Mas por causa do pecado foi diminuído, diminuiu os dias de vida do homem. Tá? Aquela longanimidade caiu para 120. E aqui no Salmo 90, que é a oração de Moisés, Salmo 90, verso 10, né? Nessa oração, mas assim, a idade do homem é de 70 anos. Então o homem hoje, né, na atualidade, aqui pelo Salmo 90 verso 10, é de 70 anos. O que passar de 70 anos, aí ele vai falar do enfado e da canseira. Passou de 70 anos, é enfado e canseira. Então não é motivo de glorificar a Deus. Não é motivo de agradecer a Deus, você que tem aí 80 anos, 90 anos, 100 anos. É motivo de você ser grato a Deus por isso, porque Deus é quem está te concedendo longevidade, longanimidade, tá? Limitações e fraquezas surgem ao longo da vida, alterando toda a estrutura humana. Ter consciência disso é importante para nosso autoconhecimento, como já vimos, mas é essencial também para uma convivência cristã, sem orgulho ou acepção de pessoas. Ricos, pobres, são como erva que seca e a flor que murcha e cai. Tiago, capítulo 1, versículo 9 a 11 e 1 Pedro, capítulo 1, versículo 24. Promover a comunhão entre todos é missão fundamental da igreja. Então, nós, Igreja de Deus, precisamos procurar promover a comunhão. Mesmo nessa data de velhice, mesmo na velhice. Corpo glorificado. Falamos do enfado e a canseira. E para encerrar aqui, nós vamos falar do corpo glorificado. A esperança do salvo por Cristo, que vive em santificação, é uma redenção completa, inclusive do corpo, né? Com certeza, está em Romanos capítulo 8, versículo 23. Grimpa essa parte aí, que é a nossa quinta resposta. É o aspecto futuro da salvação, a glorificação. A glorificação, ela é o aspecto futuro da salvação, a glorificação. Nosso corpo abatido será transformado, esse corpo velho, tá? Esse corpo, né? Onde as amendoeiras se branquearam, né? Abatido será transformado. Olha só, será transformado para ser conforme o corpo glorioso de Cristo. Então, vamos ser transformados e receber o corpo glorioso de Cristo, segundo o seu eficaz poder. Se você vê em Filipenses, o apóstolo Paulo escrevendo na igreja de Filipe, Filipenses capítulo 3, versículo 20 e 21. O verbo transformar neste texto é metasmatismo. No grego significa mudar a forma. Será a mudança do corpo terreno, carnal e mortal. Tá? Então essa transformação aí é a mudança de um corpo terreno, né, carnal e mortal. Para quê? Para um corpo celestial, espiritual e imortal. Oh, que maravilha! Oh, glória a Jesus! Vale a pena perseverar, vale a pena esperar. Glória a Deus, por isso que esse corpo que é mortal, este corpo que vai, né, voltar ao pó, como do pó veio, agora aqui na ressurreição, na volta de Cristo, ele vai se tornar um corpo celestial, um corpo espiritual e um corpo imortal. A morte, aleluia, a morte não terá mais lugar. Oh, louvado seja o nome do Senhor. A morte não mais terá lugar.
Glória a Deus. O hino de número 422 nos mostra isso, né? Diz assim um pedacinho dele, ó. No céu não entra pecado, fadiga, tristeza nem dor. Não há coração quebrantado, pois todos são cheios de amor. As nuvens e a vida terrestre não podem a glória ofuscar do reino e do gozo celeste que Deus quis para mim preparar. Irei eu para a linda cidade. Sabe o que vai acontecer? Jesus me dará um lugar. E o que mais? Com os crentes de todas as idades que já estão lá, sob andaravase. A Deus hei de sempre louvar. É por isso que eu tenho saudade do céu. Tenho muitas saudades. Sabe de quê? Das glórias que lá hei de ter. Oh, que gozo vou ter quando ver meu Senhor rodeado de grande esplendor. Mas é só lá. Louvado seja o nome do Senhor. É só quando você receber este corpo imortal. Aleluia. Este corpo que não vai mais morrer. Este corpo que não tem mais pecado. Glória a Deus. Aí você vai ver o Senhor Jesus, vai conhecer o Senhor Jesus. Você vai rever a igreja que já partiram, que já estão lá. Aleluia, na glória. Louvado seja o nome do Senhor. Para o celestial, espiritual e imortal, semelhante ao de Cristo, o homem perfeito. Cristo, ele é o homem perfeito. Louvado seja o nome do Senhor. No primeiro capítulo do Evangelho de João, tá? João começa escrevendo, né, o evangelista João começa escrevendo que no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, tá? E o Verbo estava com Deus. Aleluia. No princípio era o Verbo, era a palavra. Fala de quem? De Jesus Cristo. Então João já vem dando um parecer de Jesus Cristo. E continuando, estudando o livro de João, como nós estamos no segundo trimestre, né? A gente vê que João, ele testificou disso e mostrou que Jesus, ele é 100% Deus e 100% homem. Glória a Deus. Só que como homem, ele não se deu ao pecado, tá? Sendo homem, tá? E 100% Deus. É Deus, homem. Veio para resgatar, restaurar o homem que errou, que pecou, que fugiu, saiu da presença de Deus, desobedeceu a ordem de Deus. Vamos concluir aqui com a nossa conclusão, e eu quero estar orando por você. Aleluia. Eu já senti bastante aqui a presença de Deus, já senti Deus comigo aqui na minha sala. Louvado seja o nome do Senhor. Já senti Deus falar ao meu coração, e sei que vai ser uma grande aula domingo. Então não perca a aula de domingo. Vamos para a conclusão. Apesar de todo o abatimento e sofrimento que experimentamos em nosso corpo, como consequência do pecado e de nossa própria transgressão em Cristo, temos a certeza de uma redenção completa, conquistada por sua obra perfeita na cruz do Calvário. Ele nos dará um novo corpo, eternamente transformado e saudável. Adeus doença, adeus morte, glória a Deus, adeus enfermidade, não terá mais, lá não vai ter mais enfermo, lá não vai ter mais doença, não, aleluia, porque recebemos um corpo transformado, glória a Deus, lá teremos a árvore da vida. Tá? E essa árvore da vida, em Apocalipse capítulo 4, versículo 6,
E Apocalipse capítulo 22, versículo 2, esta árvore da vida, ela tem um alimento, ela tem uns remédios para nos curar de todas as enfermidades. Ela tem. O escritor Apocalipse, João, né? Ele mostra isso, glória a Deus, que esta árvore da vida, ela tem esse remédio. Então, nunca mais doença, glória a Deus, nunca mais morte, porque recebemos o corpo de Cristo. O corpo foi transformado, louvado seja o nome do Senhor. Então, vale ou não vale a pena esperar? Vale ou não vale a pena ser crente? Vale ou não vale a pena servir a Deus? Aleluia, perseverar, né? Perseverar nesse ensinamento, nesta palavra, aguardando a volta de Jesus Cristo, porque Jesus vem. Aleluia, os sinais estão se cumprindo dia após dia. Aleluia, e eu quero subir com Cristo, eu quero rever os meus irmãos que já foram, quero rever aquela igreja que já está lá. Louvado seja o nome do Senhor, mas para isso eu preciso perseverar até a volta de Jesus, ou, não sei, de repente a minha partida, né? Mas que eu preciso estar pronto para encontrar com o Senhor, como diz, né, o profeta: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus. Todos os dias nós precisamos estar nos preparando, tá? O locutor da Rádio Relógio, ele tinha uma vinheta, ele dizia: vivamos o dia de hoje como se Cristo voltasse amanhã. Esse é o locutor da Rádio Relógio. Quem tem 60 anos para cima conheceu, viu isso, assistiu isso, tá? Vivamos o dia de hoje como se Cristo voltasse amanhã. Mas eu quero alertar você, tá? Não viva hoje como se Cristo voltasse amanhã, não. Mas viva agora como se Cristo voltasse daqui a um segundo. Viva agora como se Cristo voltasse a um segundo, né? Porque Mateus 24 diz que assim como o relâmpago soa no ocidente e se mostra no oriente, né? Assim será a volta do Filho de Deus. Já viu um relâmpago? Como é que é coisa muito rápida? Como é rápida, assim será o relapso da igreja. Jesus vem buscar a sua igreja, buscar o seu povo. Aleluia. Então, estejamos preparados para este grande evento. Deus abençoe a sua vida e não perca a escola dominical, que eu ministrando aqui eu já senti a presença de Deus. Com certeza, domingo não vai ser diferente. Deus vai fazer presente e muitos nós vamos aprender na aula de domingo, tá? Eu quero orar com você, mas você não deixa de se inscrever no meu canal, você não deixa de curtir, de compartilhar, de comentar, tá? Que é de grande importância para mim. Se eu puder fazer isso, eu vou ser grato. Mas eu quero orar por você que vai se inscrever, você que é meu inscrito, tá? Eu quero estar orando pela sua vida. Bendito e amado Deus e Pai Celestial, Senhor Deus, graças te damos, Pai, por esta oportunidade, por esta vitória, Senhor, por esta bênção, por mais esta aula. Ó Senhor da glória, que o Senhor venha abençoar os nossos alunos, nesses próximos domingos, Senhor, os professores. Usa os teus servos professores, ó Pai, nesta aula, Senhor, para ensinar, Senhor, a tua palavra como ela é, Senhor. Meu Deus, que o Senhor possa ter, Senhor, neste momento, através deste vídeo, falar dos corações da tua igreja. Senhor, falar do coração daqueles que estão afastados dos teus caminhos, Senhor. Que eles possam retornar, Senhor. Daqueles que não têm ainda, Senhor, te aceitado como Salvador, que o Senhor possa falar esse coração. Que o Senhor possa bradar nesse coração, Senhor, salvar esta vida, para que eles possam, Deus, também se encontrar contigo, junto conosco, estar junto com a tua igreja, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, ser conosco. Dá-nos a tua bênção, Senhor, a bênção a todos os meus inscritos, Senhor, todos que vão assistir este vídeo, o Senhor possa estar, Senhor, completando as suas bênçãos, Senhor, sobre cada vida, sobre cada coração
em nome de Jesus. Eu te peço e te agradeço. Amém. Fiquem todos com Deus e até a próxima lição, em nome de Jesus.